E aí, rapaziada, tudo beleza? Esse é mais um podcast especial. Nessa gravação, meu convidado foi um brother aí, o Luciano Lessa. Conheci o Luciano em 2017, quando a gente estava treinando para o nosso primeiro Ironman 70.3 aqui em Maceió. E a gente tinha umas características em comum, que era de matar alguns treinos, né? Levar o negócio meio que na brincadeira. E aí a gente terminou se aproximando. Falamos muito sobre a história do Luciano nos esportes. O cara, além de ser cirurgião, eu não vou dizer o nome que eu vou terminar errando, alguma coisa bucomaxilar. Ele ainda é piloto de kart, ele tem kart, corre com o filho dele. Já foi meu sócio no empreendimento também, a gente teve um estúdio de ciclismo indoor. E hoje não, já tem um tempinho, mas ele tem também um time de futebol, o Desportivo Aliança. Foi a sensação do campeonato alagoano aqui. E foi uma conversa muito divertida, eu espero que vocês gostem. Se por acaso você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, para não esquecer. E se você estiver ouvindo nas plataformas de streaming, compartilha aí com seus amigos, beleza? Tamo junto e vamos pro podcast. E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando mais um podcast especial, hoje com meu brother Luciano Lessa, cara que é o verdadeiro triatleta de boa, é esse aí. Eu de vez em quando ainda tenho uns rompantes aí performáticos que eu quero fazer algumas maluquices aí, mas o Luciano não, o Luciano é o de boa mesmo. E aí, Luciano, tudo certo contigo? Tudo jóia daí. Obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer aí estar conversando com você um pouquinho aí sobre triatlo, sobre esportes em geral. Show de bola, gostei da camisa aí. Aqui ó, Aliança aqui, nova sensação aqui do futebol agora. Eu queria, na verdade, gravar um podcast com o Flávio Augusto. Valeu aí pelo plano B, mas estamos juntos. Mas eu não conheço ninguém que possa fazer a ponte. Eu vou chamar o Luciano, que ele também tem um time de futebol. Parecido. Igualzinho. Véi, é muito massa esse negócio. Eu lembro desde quando quando você ainda treinava, né? Que você deu uma aposentada, né? Que você falava que você tinha um time de futebol, eu ficava imaginando, como assim, velho? O cara tem um time de futebol. Era muito doido isso, velho. Mas então, a gente vai falar do futebol também, do time, do Aliança, do Deportivo Aliança. Eu gostei muito do Instagram, tá bem legal o Instagram de vocês. Agora, me fala um pouquinho aí, vamos começar como é o padrão aqui do podcast, quero saber como é que o triatlon entrou aí na sua história, quando que você resolveu assim fazer. Se você já foi entrando no triatlon ou se você já fazia outros esportes antes, como é que foi? Fala aí um pouquinho. Bem, desde pequeno eu sempre fui um cara muito, muito apaixonado por esportes, né? Esportes em geral. Eu sempre brinco com o pessoal que eu não fui atleta profissional porque eu sempre fui muito ruim nas coisas. Eu nunca fui muito bom. Já procurei todos os esportes para ver se tinha um que eu era bom. Não achei esse, então por isso que eu não fui atleta profissional e resolvi fazer um time por causa disso. Mas assim, então, desde pequeno eu sempre joguei futebol, nadava também, né? Joguei basquete muito tempo, fiz judô. Então o esporte ele sempre esteve muito presente na minha vida, né? O meu cunhado, Carlos Rogério Kaká, que começou primeiro no triatlo na família. A minha irmã também foi, e aí um dia minha irmã meio que me desafiou, ela disse que ia fazer um sprint, e aí eu resolvi me inscrever também, porque eu achei que dava para mim. Fui fazer sem treinar, na verdade eu não tinha nada, né? Eu arrumei uma bicicleta com o Bruno Santa Rita, que é meu primo, peguei um macaquinho do Leco e fui fazer um sprint, acho que foi até um challenge, se eu não me engano. E eu cheguei com câimbra nas duas pernas, com presepada, eu não consegui beber água o percurso da bicicleta todo, porque eu nunca tinha andado numa bicicleta de pneu fino, e eu não conseguia pegar água embaixo, né? Então eu desidratei um pouquinho, tive câimbra, e aí depois desse dia eu achei muito legal. Né? Realmente o triatlo é um esporte apaixonante. O fato de a gente ter 3 modalidades torna o treino bem variado, e isso me agradou muito.
E o desafio, né? Eu falo que eu sou um cara que sou movido a desafios. E aí eu botei na cabeça que eu ia fazer uma prova. Ainda não botei na cabeça que eu vou fazer um full. Espero que eu não bote. Mas assim. Eu tenho certeza que você vai. Mas, vai assim, chegar faltando 10 minutos para fechar o portão, mas vai. O objetivo é aproveitar a prova toda. O cara paga caro. Tem que aproveitar, comer bolo, chocolate, comer tudo. Então, assim, aí eu resolvi, fiz um challenge, gostei. Depois fiz umas provas de afetrial. Foi quando eu conheci o Thiago Daniel, que é um amigo meu de colégio, me apresentou o Felipe. Eu comecei ali na Atlética. Foi onde eu tomei gosto mesmo pelo esporte. Mas eu acho o triatlo um esporte fantástico. Mas você antes, você procurou os esportes e tudo mais, mas você já fazia alguma das 3 modalidades? Você já corria ou nadava, pedalava com frequência? Nem durante a prova eu fiz muito bem isso não, daí. Mas assim, eu já nadava na época de escola, né? Fiz natação por um tempo. Mas assim, quando eu comecei a brincadeira, eu estava começando a correr. Estava tentando correr, eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Das 3 modalidades aqui, a que é mais difícil para mim é a corrida, né? Até porque eu sou um cara pesado, eu sou meio gordinho. E aí, meus joelhos e meu tornozelo sofrem muito na corrida, minha mecânica de corrida não é muito legal. Mas eu estava começando a correr, né? Mas eu já pedalava, eu andava de mountain bike de vez em quando, mas não treinava frequentemente. E nadava eu já gostava de nadar, porque a gente sempre viveu muito ali em Ipioca. Então a gente sempre nadava bastante no mar, então já foi das 3 modalidades que eu tinha mais familiaridade. Depois... você até fez aquela travessia lá, né? A travessia de Ipioca. Fiz a de Ipioca, a gente fez a trilhaça lá. Caramba. Até hoje as pessoas cobram, né? Uma nova edição. Vamos organizar. Foi bem legal mesmo aquela. E ali é uma parte muito legal de nadar, né? O mar fica muito sequinho ali. Ali é perfeito. A gente lá na boia afundava meio metro e tocava no chão. A gente colocou no banco de areia, porque qualquer coisa, a gente tava começando também, né? Qualquer coisa dava para dar uma descansada ali. Ficou bem legal mesmo. Fica um piscinão, na verdade, porque fica sem onda, né? Uhum. Ele é muito legal. Agora, Luciano, então, assim, do challenge, que foi você fez, era um sprint, né? Você já foi pro 70.3 ou você chegou a fazer algum olímpico antes? Não, foi direto pro 70.3. Fiz o challenge e fui direto pro 70.3. Fiz aquele treinamento com o Felipe ali, não sou um dos alunos mais dedicados dele, mas eu fiz. Fiz o primeiro, eu fiz até legal, né? Assim, para o que eu esperava, né? Fiz em 6 horas, não é legal para vocês, para mim foi massa. Eu nunca fiz muito abaixo disso não também, eu sou peba também, brother. A corrida eu sofro também tô aí, né? E a segunda, não, o segundo foi meio que maluquice mesmo. Eu tinha me inscrito na empolgação do primeiro, depois eu tinha desistido, não ia fazer, né? Mas aí, de última hora, eu falei, não, eu vou só nadar. Peguei o kit, vi aquela animação da galera ali, não, vou nadar então. Aí o cara disse, para você nadar, tem que fazer o check-in da bike. Aí eu levei minha bike. Aí eu fiz a natação. Aí eu disse, bicho, vou dar uma volta de bicicleta, já tô aqui. Já tô aqui mesmo, né? E aí eu fui, dei a primeira volta. Quando eu ia parar, que eu ia encostar, aí o Marcos, que era da Atlética lá de Arapiraca, disse, bora cara, vamos dar mais um. Não, bicho, ainda falta mais um. Aí ele, não, mas eu também. Falei, tá, então vou lhe seguir. Mas não deu pra eu seguir nem 2 minutos, porque ele sumiu na minha frente, foi embora. E aí... Não pode, vácuo também não pode, né? Mas não dava nem pra eu ver, ele não foi nem o vácuo, o cara sumiu lá na frente. E aí eu fui bem devagarinho, fui brincando com o pessoal da fiscalização e tal, quase caio, porque eu tava subindo a ladeira já no final e não tinha mais força pra subir. Do Detran, bem devagarinho, mas foi bem legal. Aí eu disse, pronto, agora eu não vou correr mais, né? Vou parar aqui. Vou parar. Mas aí não deu... Quando eu entreguei a bicicleta, aí o cara disse, você tem 5 horas para terminar. Então eu vou andar aqui. E aí eu fui correndo e andando. Tanto eu não ia fazer, daí que eu não passei protetor solar, cara. Eu tenho uma marca até hoje do macaquinho, eu tenho uns 4 anos. E não sai mais. Já dura mesmo, já desesperou 3 vezes e não sai a marca nas minhas costas. Todo mundo faz uma tatuagem, né? Eu fiz a minha durante a prova.
E aquele ano foi um ano que o sol pegou pesado na corrida, né? Não foi fácil, não. Verdade, ele castigou, teve até gente que passou mal, né? Eu até fiquei na frente do Glauber, inclusive, mandar um abraço pro Glauber. Né? É isso mesmo. Massa, velho. Então quer dizer que, assim, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma chance aí de você encarar um full, não. Não, daí eu quero voltar a fazer um 70.3. Eu tenho muita vontade de fazer um fora do Brasil. Né? Eu tenho vontade de fazer uma prova fora, para ter uma experiência assim legal. O full ainda, no momento, não é minha meta, não. Pra você ter ideia, minha bicicleta fica montada aqui na sala, no rolo. Minha esposa deixa, que maravilha, né? Ela fica aqui na sala. Parabéns. Tô olhando para ela aqui, porque aí de vez em quando eu dou uma pedaladazinha no Swift para manter o gosto pela bicicleta, mas assim, um full eu acho que tá bem longe. Eu nunca mais vi notificação não sua, viu? Tem um tempo aí que parece, viu? Fui inventar de jogar bola e aí machuquei a panturrilha, uma distensão muscular e eu tô tratando para poder voltar. Que a galera que é mais próxima, e aí eu recebo a notificação, né? Fulano start Swifting. Esse negócio me entrega logo. Você tem um tempo aí que eu não vejo, viu? A notificação. Só chego comprovando o pagamento no meu celular e chega. É bom que quando você quiser voltar, tá lá, ainda vai pagar. Você fez aquele lance lá da assinatura pelo iOS, né? Que é mais barato. Isso, é mais barato. Tinha outro aí, eu vi a dica pela internet e fiz aquele pelo iOS e aí ficou massa. Luciano, agora, começamos falando sobre triatlon, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque você é um cara empreendedor, além de você dar os plantões e tal, você tem as suas clínicas. Como é que era a rotina quando você treinava? Como é que era a rotina? Porque eu lembro até que tinha finais de semana que você tinha plantão de 12 horas, né? Não podia ir participar junto com a galera lá dos longos de bike, de corrida, porque tinha os plantões. Como é que você faz? Primeiro fala um pouquinho sobre a sua profissão aí, o que é que você faz. Você já arrancou um dente meu? Fala um pouquinho sobre a sua profissão e fala um pouquinho de como era a rotina. Se foi por isso que você deu essa pausa. Na verdade, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, né? Sou dentista. E... Mais devagar. Cirurgião bucomaxilofacial. Né? O nome é bonito, o nome é chique. Eu sou dentista. E na época que eu estava mais empolgado ali com os treinamentos, o que mais me dificultava, na verdade, era a faculdade. Eu dava aula na faculdade naquela época. Eu dava aula na UNIT e eu tinha minhas aulas às 7 horas da manhã. E aí eu tinha que nadar logo cedo, tentar treinar logo cedo, para poder não perder muito os treinamentos. E o longão do final de semana eu não conseguia porque eu tinha um plantão no HGE. Até hoje eu tenho, na emergência, lá na área vermelha. E eu sempre perdi o longão do sábado. Né? Às vezes eu até conseguia pedalar no domingo, quando não era um plantão muito cansativo. Mas isso me atrapalhava um pouco, sim. Eu tenho 2 filhos, né? Eu sou casado, tenho 2 filhinhos. E tenho que ajudar também minha esposa a levar os meninos para a escola, apesar dela me dar um apoio muito grande, mas isso também atrapalhou um pouquinho aquela rotina de treinamento. Eles agora estão até de EAD, né? Estão online aqui em casa, a pequenininha, então até facilita um pouquinho. Eu estou paquerando para começar a retomar os trabalhos, né? Minha irmã está me incentivando muito, a Daniela, ela está treinando ainda com o Estevão até hoje, ela e o Kaká. E aí ela tem me aperreado um pouquinho para eu voltar e eu tô precisando mesmo. Acho que se der tudo certinho. Acabou o Campeonato Alagoano de futebol e agora posso me concentrar em retomar essa atividade aí. Massa. E vamos falar um pouquinho da... Cara, é porque é impressionante, velho. Quando eu fui olhar assim, o seu perfil, o seu feed lá no Instagram, é como se fosse de uma pessoa totalmente assim, hiperativa.
Porque tem futebol, tem triatlon, tem kart, É verdade. tem cirurgia. Às vezes aparece algum stories ou no feed lá, o teu, que o Instagram coloca um aviso ali, ó, essa cena é forte. Tem certeza que você quer ver. É uma mistura muito grande. Como é que foi esse lance do kart? Passou também ou você ainda tem o carrinho? A gente tem. Na verdade, eu corro, né? Eu fui incentivado por um colega meu, que era o Rodrigo Cortez. Ele corria na época. E a gente não tinha um kartódromo aqui em Maceió. E a gente foi correr em Aracaju. Disputamos o Campeonato Sergipano, já tem algumas temporadas. Ano passado ficou mais legal porque o meu filho começou a correr comigo, né? Então ele corre na categoria dos cadetes, os pequenininhos. E a gente tem uma parada por causa da pandemia, né? A gente não tem como estar indo para Aracaju para treinar, mas já estão até ligaram para a gente dizendo que vai retomar para começar o campeonato esse ano. E a gente adora o kart, eu acho bem legal. Na verdade, eu sou meio hiperativo mesmo. Sempre tive essas multifunções, vamos dizer assim, e ainda mais relacionado ao esporte. Meu pai sempre fez muita coisa, me incentivou muito, e a gente perpetua isso na família. Então, realmente, a gente tem um jogo de basquete aqui toda quarta-feira aqui em casa. Meus colegas vêm jogar aqui no prédio. Também está parado por causa da pandemia, mas assim que permitir, a gente vai voltar a jogar. Então, assim, isso para mim é bem interessante. E acho que ajuda a gente a não enjoar, né? Porque são tantas coisas, um pouquinho de cada um ali a gente vai fazendo sempre e vai mantendo tudo funcionando. Pode crer. Você, do kart, você também pensou em ser profissional alguma vez? Ou... Não, cara, não. Eu faço por diversão mesmo, é um esporte bem divertido, né? Eu sou muito competitivo, né? Apesar o meu instinto de competição é fazer o meu melhor. Na verdade, não é que eu vou brigar, porque eu não sou aquele cara que vai brigar, puxar o cabelo de ninguém para ganhar a qualquer força. Eu quero fazer o melhor que eu posso, né? Dentro do meu limite. Eu sei que às vezes no triatlo eu nunca imaginava, não era o meu objetivo, não era chegar em primeiro, né? Era bater o meu tempo, conseguir fazer as distâncias, né? Acho que o meu objetivo principal no triatlo era fazer as distâncias. Eu queria completar aquelas distâncias. Depois o cara vai tentando melhorar o tempo. No kart é mais ou menos a mesma coisa. Eu não tenho como eu treinar sempre lá em Aracaju, mas eu tento. Primeiro eu não queria ficar em último, eu queria passar alguém, né? E depois tentar correr no mesmo segundo dos outros. E assim por diante, né? E eu acho muito legal poder levar o meu filho para participar dessas coisas comigo, né? Isso é que torna mais prazeroso. E aí ele se empolga também. Eu fico mais nervoso quando ele está correndo do que quando eu estou correndo. Mas é bem divertido mesmo. Meu filho, quando tá andando de bicicleta aqui dentro do condomínio, eu já fico bota o capacete, né? Imagina num kart. É por aí. Ô Luciano, as pessoas que seguem o canal, os amigos mais próximos, né? Que é um canal e o podcast não, o podcast tá bem interessante, tá? Às vezes chegam as mensagens de pessoas nada a ver, entendeu? O canal não, o canal é aquela coisa meio familiar mesmo, é uma coisa dos brothers, né? Eu tento, né, até produzir conteúdos e tudo mais, mas tipo, o meu canal é um registro dos treinos que eu faço, basicamente. Não é um canal voltado a ensinar as pessoas a prática do triatlo, até porque eu não sou nem profissional de nenhuma área que possa colaborar com o triatlo, mas as pessoas que seguem o canal normalmente são mais próximas, e as pessoas não sabem que você era sócio do Ride Box, aquele estúdio, né, que a gente montou, que foi engraçado. Eu lembro muito claramente de um dia eu treinando na academia aqui do meu prédio, né? Eu levei o rolo, eu nem tinha ainda o rolo, porque eu fiquei com o rolo depois que a gente fechou o box, aí eu fiquei com o meu rolo aqui. Mas eu treinava com um rolo magnético, aquele rolozinho padrão mesmo. E aí botei uma foto no Instagram, e você, o que é isso aí que você fez aí, brother?
quero fazer também. Mas não, aqui eu tô treinando fazendo meu treino de semana. Desde a época antes mesmo do boxe, o treino de semana de ciclismo, eu fazia muito mais no rolo. E aí a gente resolveu fazer depois o Neto entrou e tal, mas a ideia inicial foi montar o box, nós dois. Fala um pouquinho sobre a experiência de criar um estúdio indoor de ciclismo. Pois é, Aldair, essa ideia, cara, foi uma ideia que para mim foi fácil de comprar, porque eu me identifiquei muito, né? Primeiro por essa questão da rotina, do tempo, às vezes eu não podia sair para pedalar logo cedo, então a facilidade do treino indoor é uma das facilidades, é você ter essa flexibilidade de treinos, e principalmente porque eu tenho muito medo dos carros. Talvez pela minha atividade no hospital, eu visualizar muito acidentes com ciclistas, então eu tenho muito receio de pedalar na rua. Mesmo com o batedor, com o batedor já fui algumas vezes, mas mesmo com o batedor eu tenho muito receio. Então eu me vi mais seguro e me vi mais animado com a possibilidade de pedalar indoor. Tanto que eu fiquei com o rolo também até hoje aqui, para dar minhas pedaladas aqui em casa, não vendi ele, porque eu acho ele muito legal, né? Acho muito interessante. E eu acho que aquela situação do estudo da gente foi uma ideia muito bem bolada. Foi divertido pra gente, prazeroso, né? De montar o estudo ali. A gente pedalou muito lá. A gente pedalou, brincou, comeu mais pizza do que pedalou, eu somente. Mas a gente dava umas pedaladas de vez em quando. E eu acho que é uma ideia que ela permanece aí, a ideia, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ela é viável também. Né? Eu também acho. Tem uma aceitação, talvez mudar um pouco o formato do local, agregar alguma outra coisa, ou se agregar alguma outra coisa que já exista. Mas eu acho que é uma ideia que vai pegar aqui em Maceió, se for colocada para diante. Eu tenho... eu não vendi também o rolo primeiro porque, tipo, se eu vendesse, eu provavelmente não compraria de novo. Né? Eu não vou... Então, enquanto der para eu ficar, se eu precisar vender, se eu sinto apertar, né? Exato. Como a pandemia deu uma quebrada, se apertar, eu vendo. Mas, por enquanto, não precisa, eu vou ficar. Mas eu também acho que era bem viável e eu não sei, a gente terminou não contextualizando. Para quem está ouvindo o podcast, eu e o Luciano, a gente montou um estúdio de ciclismo indoor que a gente tinha três estações que o cara levava a bicicleta, encaixava ela lá, escolhia o percurso ou programava o treino, simulava um percurso de qualquer lugar do mundo, né, qualquer rota também, e fazia virtualmente lá. E aí a gente tinha um café também, era um ambiente muito mais... Na verdade, eu lembro, a minha mulher falava muito, eu acho que você fez esse negócio, não foi foi para você pedalar, velho. Não foi para arrumar cliente, não. Foi para vocês ficarem lá, pedalando e comendo pizza. Toda vez que a gente arrumava era uma pizza que pedia. Arrumava alguma coisa, comia uma pizza. Comer uma pizza. Pedalava meia hora, vamos pedir uma pizza agora. Mas foi muito massa e eu também acho que é viável. Mas também acho que, além da gente poder agregar outras coisas para ter um fluxo maior de pessoas, eu acho que a gente deu um azar muito grande. Primeiro, a gente demorou um pouco para abrir, né? Então, o trabalho que a gente começou a fazer já perto do começo da pandemia, se a gente tivesse feito 3 meses antes, talvez desse para consolidar e depois que começasse, e segurar durante a pandemia e durante as reaberturas que aconteceram, daria para se sustentar. Mas como a gente, até pelo fato de serem 3 pessoas que não podiam se dedicar muito, né, aquele negócio lá, a gente terminou fazendo as coisas no ritmo que dava para fazer, né? E aí quando abriu, um mês depois, veio a pandemia. E aí realmente eu acho que foi o fator mais complicador. Mas eu ainda tenho vontade ainda, né, de reativar essa ideia. Eu tenho também. Eu acho que se não fosse a pandemia, a gente teria conseguido sim consolidar a ideia aí e talvez até reproduzir essa ideia em outros ambientes, né?
tentar, né, fazer uma coisa diferente em academias, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que a ideia é bem viável mesmo e acho que vai ter uma aceitação boa. Pode crer. Agora, mano, vou fazer o seguinte, eu queria que você contasse um pouco, eu não sei se do seu poder de síntese, mas também tá no seu tempo. O tempo que levar pra mim tá bom. O podcast é legal que não tem isso, né? Você não tem um período certo. Você não vai encaixar numa grade. A gente vai gravar e vai botar lá. Quem quiser ouvir, ouça. Ou até o final, filho. Tem até pessoas que falam, eu ouço os podcasts ou eu ouço ou eu assisto em sessões, né? Eu vejo metade hoje, metade amanhã ou metade depois de amanhã, né? Porque a maioria dos aplicativos, né? Ele marca a posição que você parou. Eu faço assim. As pessoas falam isso. Eu ouço Agora muito eu queria carro. que você contasse um pouco dessa história do Deportivo Aliança. Assim, a viagem mesmo, entendeu? A maluquice do começo, assim, como é que foi, assim? Porque, tipo, é um time de verdade que tá é o quê? Primeira divisão do campeonato. Primeira divisão, chegamos na semifinal. Primeiro ano da gente na primeira divisão, a gente conseguiu chegar na semifinal do campeonato. Perdemos pro CRB. Pô, isso é fantástico. Conta um pouco da história do começo. Que eu lembro até que a geladeira do box era uma que tava sobrando lá no time, né? Exato, vou pegar, vou mandar pintar e levar lá. Desativamos o alojamento e tal. Do começo, eu quero saber, porque hoje em dia, primeira divisão, tá lá bonitão nas mídias sociais, eu quero saber dos perrengues do começo. Olha, aí o que mais tem é perrengue, cara. Bicho, primeiro assim, o Aliança, ele nasceu de um momento de ilusão e desilusão, né? Como é que foi isso? Eu estava terminando a minha residência, morava em Salvador ainda, e eu era conselheiro do CSA. Sempre fui azulino e era conselheiro do CSA. E quando eu estava terminando a minha residência, o presidente atual do CSA, que era o Abel Duarte na época, ele me convidou, eu conversava com ele por telefone, na época, mensagens e tal. E ele, cara, tá voltando agora para Maceió, vem me ajudar aqui no futebol. E eu fui pro CSA, passei pouco tempo no futebol profissional do CSA, e depois fui chamado para ser vice-presidente, aí teve uma eleição, fui vice-presidente do clube, do departamento de categorias de base, né, que a gente chama de esportes amadores. E, poxa, então isso para mim, você imagina esse torcedor do time, né, tá vivenciando o clube ali de dentro, ter a oportunidade de ser vice-presidente. A gente foi disputar uma competição na Copa São Paulo com o CSA, no grupo do São Paulo, do Avaí, então você imagina aquele glamour todo lá. Então isso para mim estava vivendo um sonho, né? E aí, pouco tempo depois, teve muita briga política no clube e eu terminei me afastando. Todo mundo saiu da chapa e eu saí junto. E aí foi a desilusão. E aí eu fiquei com tanta raiva, eu falei, bicho, sabe uma coisa? Agora eu vou fazer um time meu, só para esses caras verem que eu sabia o que eu estava fazendo. Não deixar de fazer, eu vou fazer o meu. Foi só de raiva, eu vou fazer o meu. Na força do ódio, né? Na força do ódio. E o engraçado é que lá em casa ninguém queria que eu ficasse no CSA, né? Questão de política, de rádio, era muita briga e tal. Ninguém queria. Quando eu falei que ia fazer o meu, todo mundo apoiou. Mas não apoiou para eu fazer o Aliança, era para eu não voltar para o CSA. Meu pai dizia, não, vou lhe ajudar para você fazer, que é para você não voltar para o outro. E assim surgiu a Aliança, né? A gente resolveu comprar um time que era amador, que chamava Vila Nova. E aí a gente formou a diretoria e o time foi feito todo por nós mesmos. O símbolo foi eu que, inclusive, é um símbolo bem estranho, é só uma letra, mas foi eu que fiz, baseado naquelas universidades dos Estados Unidos, né, do M de Michigan e tal. Baseado naquilo ali, eu tentei fazer um símbolo diferente, porque destaca mesmo, é bem feio, mas destaca, né, no meio dos outros, assim. E o hino foi minha irmã com meu pai tocando sanfona, que a gente fez o hino. Eu até procurei essa gravação, não achei ainda, a original. E a gente começou aí os perrengues, né? A primeira viagem da gente já foi uma loucura, assim. Tinha uma competição em São Paulo, numa cidade chamada Promissão, que era considerado o brasileiro sub-17 da época. E a gente tentava ir, na época eu estava no CSA, a gente não conseguia vaga.
Quando eu fundei o Aliança, eu falei, vou mandar uma mensagem para esse cara aí, para dizer a ele que eu não tô mais no CSA. Aí mandei uma mensagem para ele, disse, tô com um time próprio aqui, se tiver uma vaga, lembra de mim. Aí na mesma hora o cara respondeu. Disse, tava lendo seu e-mail aqui e o Fluminense desistiu, você quer vir? E aí eu fui. Só que eu não tinha a categoria, não tinha nenhum jogador de 17 anos. Não tinha... Ele só tem que mandar o hino e levar uma bandeira. Eu não tinha nem hino, nem bandeira, nem jogador, não tinha nada. Mas aí eu paguei a inscrição e a gente fez o hino, minha irmã fazendo a letra, meu pai tocando na sanfona. Aí eu mandei para um primo meu que era músico, ele gravou o hino a gente tem até hoje. E na hora de viajar a gente não tinha bandeira. E o cara, tem que trazer uma bandeira para pendurar aqui no museu da cidade. Eu fui numa gráfica tentar fazer uma bandeira, o cara disse, rapaz, não dá tempo e tal. A gente arrancou a cortina da casa do cara. O cara pintou esse A na cortina e a gente chegou lá com a cortina. Aí tinha a bandeira do Grêmio, a bandeira do Vasco, a do São Paulo e a cortina da gente pendurada no museu. Então, assim, o Aliança ele foi fazendo dessa forma. A gente viajou um outro ano para uma competição em São Paulo e a gente não tinha apoio de ninguém, né? De patrocínio, nem nada. A gente conseguia manter mesmo com o nosso esforço. E o ônibus para São Paulo era muito caro, até pelos dias que ia ficar lá e tudo. E aí eu cheguei pro cara e disse, cara, qual é o seu lucro nessa viagem? Eu vou lucrar tanto. O resto é gasto com combustível. Falei, pronto. Tá aqui o dinheiro do seu lucro e o meu cartão de crédito. O senhor vai abastecendo aí no cartão. Divide em 12 vezes. E assim foi. Eu passei um ano pagando a viagem, que ele abasteceu no meu cartão de crédito. Então, assim o Aliança foi acontecendo. E só que o time foi se profissionalizando no meio desse perrengue. A gente foi aprendendo, né? Na porrada, mas foi aprendendo. E começamos a ter alguns resultados. Primeiro nas categorias de base, né? Então a gente sempre jogava com os garotos que a gente continuava 2, 3 anos com a gente. Até que ano passado a gente resolveu jogar a segunda divisão. Já tínhamos disputado umas 2 ou 3 vezes. E aí foi uma coisa que eu acredito que a pandemia me ajudou. Como é que a pandemia me ajudou? O Aliança nunca teve apoio de prefeitura nem de poder público nenhum. A gente sempre manteve com os nossos próprios esforços. Na pandemia, nenhuma prefeitura apoiou ninguém. As prefeituras não tinham dinheiro para investir no futebol. Então todo mundo nivelou comigo. Só que eu já era acostumado a trabalhar assim, os outros não. Então a gente conseguiu ganhar a segunda divisão e eu coloco muito nessa conta. E aí quando chegou na primeira divisão, a gente conseguiu uma parceria muito boa com a UFAL, né, onde a gente tem uma estrutura que hoje a gente só está atrás dos CSA e CRB, em termos de academia, fisiologista, o gramado sintético da UFAL, piscinas, a pista de atletismo da UFAL, que você deve conhecer já, né? Sim. É fantástica aquela pista de atletismo lá. O pessoal do Lacai dá um suporte pra gente maravilhoso. Então a gente conseguiu nivelar, né, fisicamente os nossos atletas, mesmo com um orçamento muito mais baixo. O Aliança é o time que tem a menor folha de pagamento. Só para você ter uma ideia de comparação, CSA e CRB tem folhas salariais acima de 1 milhão. O Aliança tem abaixo de 30. A gente tem uma folha de 28 mil. Os times do interior na casa dos 100, 150. Então, assim, a gente com bem pouco dinheiro, a gente estava brigando. A nossa ideia inicialmente era não ser rebaixado no primeiro ano, tentar se manter na primeira divisão. Só que os resultados vieram de maneira surpreendente para todos. E a gente conseguiu chegar na semifinal, fizemos 2 bons jogos até com o CRB. E graças a Deus agora a gente encerrou, estamos de férias, voltaremos ano que vem e tomara que mais forte. E agora a gente está tentando fazer negócio, fazer o time dar algum tipo de retorno para que a gente consiga manter o projeto sem precisar fazer tanto esforço pessoal. Esse ano o time ainda foi mantido, boa parte do orçamento que a gente teve na competição saiu do bolso da gente mesmo. Tivemos alguns patrocínios, tenho certeza que para o ano a gente vai conseguir mais patrocínios para tentar diminuir esse custo. E alguns atletas se destacaram, a gente está começando a fazer algumas negociações que podem trazer um recurso para o clube. Então, massa. Foi mais ou menos isso. Resumindo, resumiu muito. Agora, me diz uma coisa. Você fez o time fez uma campanha legal, né, na primeira divisão.
quando estava na segunda divisão, você colocou um pouco na conta aí que pegou e ficou não é que ficou mais fácil para você na pandemia, é que ficou difícil para todo mundo. Então, colocou a maioria, né, em pé de igualdade. Tipo, vamos... É aquele lance, o que vai fazer a diferença é o talento e o trabalho, né? Não é a bicicleta de carbono, não é o capacete aéreo, não. Perna mesmo. Perna. Exatamente. Aí me diz o que é que... Aí beleza, porque você passou muito rápido na parte da primeira divisão, que essa parte eu fiquei muito curioso. Você conseguiu fazer um upgrade na estrutura ou no time? Porque, tipo, como você falou, na segunda divisão ficou ruim para todo mundo. Quando você veio para a primeira divisão, não ficou ruim para todo mundo. Ficou ruim só pra gente mesmo. Tem a galera dos times aí que, como você mesmo falou, tem folha de pagamento aí que bate milhão. Como é que ao que você acredita esse sucesso do time na primeira divisão? Daí, eu acho que a gente, além dessa parceria com a UFAL, eu acho que isso aí foi fundamental pra gente. Se a gente não tivesse essa parceria com a Universidade Federal e o LACAI, que é o Laboratório de Ciências Aplicadas ao Esporte da UFAL, a gente não teria um time competitivo como a gente teve. E a gente aceitou. Você fazer esse reconhecimento. É muito legal isso. Mas é impressionante. O pessoal, às vezes aqui do estado, ele não conhece ainda a estrutura que tem ali dentro. Tanto de profissional, né? A gente tem profissionais ali com currículo invejável, né? Que são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, pesquisas voltadas para o esporte de excelência, quanto pela estrutura física que tem na UFAL. Muita gente não sabe que ele tem um estádio de futebol com gramado sintético, com capacidade para 4 mil pessoas. Então, assim, a gente foi muito beneficiado com isso e eu acho que a gente errou pouco. A gente errou pouco na hora de formar o nosso elenco. A gente conseguiu formar um grupo de atletas que compraram a ideia de que a gente ia fazer mais com menos. Eles aceitaram receber salário mínimo, por exemplo, no Aliança, que talvez em outros clubes eles recebessem 3 vezes mais. Mas a gente batalhou por eles recebiam em dia, a Aliança pagou todo mundo certinho. A condição de trabalho foi melhor do que a maioria dos outros clubes. E esses atletas eles se doaram de uma forma que a gente ficou impressionado. A gente trabalhou da melhor maneira possível, mas eu acredito boa parte do sucesso é a continuidade. Tem atleta que está com a gente aqui na primeira divisão, que está com a gente desde quando ele tinha 15 anos, em 2015, 2016. São atletas que estão com a gente há 5 anos, 6 anos. Eu acho que isso fez uma diferença, pelo comprometimento que esses caras tiveram no campo e nos treinamentos. Eu acho que foi isso que foi a principal ferramenta aí que funcionou no Aliança. A gente conseguir realmente fazer com que os atletas acreditassem que eles poderiam chegar onde eles chegaram. E a principal bandeira, Odair, que a gente levantou nessa primeira temporada do clube foi mostrar que o futebol ele não é uma bolha à parte da sociedade. A gente brigou e lutou para fazer diferente dos outros. Não adiantava nada a Aliança chegar e ser um clube igual aos outros 9, os outros 8 que tinham na primeira divisão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um projeto para incluir menores em condição de ressocialização. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou da implementação disso em 100%. Mas a gente fez um contato com o SOMESE, que é a Secretaria de Combate à Violência, E a gente tem um projeto para a gente receber os menores que estão em fase de reinserção na sociedade. E, independente do nível futebolístico dele, não é esse o principal objetivo, mas eles vão vivenciar e trabalhar o dia a dia do Aliança. Eles vão treinar com a gente no Sub-20, por exemplo, como uma ferramenta para ressocializar. Esse é o que eu estou mais ansioso que aconteça quando acabar essa pandemia, a gente poder receber esses garotos lá e, através dos trabalhos juntamente com a UFAL, com psicólogos, pedagogos, assistente social, a gente ser uma ferramenta para trazer esses garotos de volta à sociedade, colocar eles se sentirem novamente parte da nossa comunidade.
Show de bola, fantástico mesmo. Agora Luciano, como você mesmo falou aí, apareceu algumas oportunidades com alguns talentos e tal. Como é que você administra essa situação? Porque, basicamente, o que fez... Essa é a minha interpretação. Se eu estiver falando besteira, você me diz. Você montou um time que a gente no ramo, no ecossistema das startups, a gente chama de Lean, né, de enxuto. Você fez uma gestão aí que provavelmente não tinha qualquer desperdício, né? E aí, agora você visualiza possibilidades de negociar esses talentos, né? Que isso é fantástico. Você lançar pessoas, isso, tipo, vai que surge aí um Neymar aí, você recupera o investimento de 5 anos aí levando prejuízo. Verdade. Mas como é que você enxerga, tipo, se você pegar o seu elenco hoje, caraca, eu tô falando que nem... o seu... Ainda fala plantel Tino Mago, ainda. Galvão Bueno. Eu lembro que alguns caras da AM falavam plantel. Isso ainda fala? Massa. E aí, se esses caras saindo do time, aí como é que fica? Você já trabalha você já falou uma parte do projeto, que é esse lance da ressocialização. Mas como é que você fica se, por exemplo, você perder as principais peças lá as principais pessoas do seu time? Na verdade, Odair, a gente tem parcerias com empresas de gerenciamento de carreira. Por exemplo, eu não tenho uma empresa de gerenciamento de carreira. Eu sou presidente do clube, eu tenho gestão sobre o clube, eu não tenho gestão sobre o atleta em si. Né? Mas tem o lance acho que ela é da Lei Pelé, que revela, tem uma participação lá, né? Exato. A gente tem alguns mecanismos que nos garantem um retorno. O primeiro é esse que você falou, que chama mecanismo de solidariedade. Então, todo clube que esse atleta passou dos 14 aos 20 anos, ele vai ter, para o resto da carreira desse atleta, um percentual em qualquer negociação que ele tem. Isso é uma forma da FIFA fez para estimular os clubes a formarem jogadores e valorizar aquele clubezinho pequeno de bairro que revelou 3, 4 jogadores dos 14 até os 16 anos, dali ele foi para outro clube maior e era negociado e aquele primeiro clube não ganhava nada. Então esse mecanismo a gente já tem por lei. É só eu comprovar, tá aqui, ó, a súmula jogou tantas partidas a partir do dia tal. Então isso automaticamente a FIFA reverte qualquer venda, seja nacional ou internacional, para o clube. A outra coisa é o direito econômico. Então, por exemplo, a gente tem um jogador, vou citar um jogador aqui, chama Diego. Tá? O Diego é um lateral esquerdo, que veio para a gente, ele jogava lá em São Paulo, ele é paulista, mas a gente trouxe ele no final do ano passado, através de observações que a gente fez por vídeos e tal, e ele se destacou bastante, está até cotado para ser um jogador da seleção do Campeonato Alagoano, e provavelmente vai ganhar como uma revelação do campeonato. E aí esse jogador começou a chamar a atenção. Então a gente antecipou ao mercado e a gente estendeu o contrato dele por 3 anos. Então ele é atleta do clube, 100% do clube, com um contrato de 3 anos. Então a partir daí a gente começa as negociações. Aí tem um clube que da 3ª divisão, da 2ª divisão, a gente quer contar com esse jogador. Eu mando ele por empréstimo. Nesse primeiro momento, dificilmente eu tenho algum retorno financeiro já nesse primeiro momento, mas aí o jogador vai jogar, por exemplo, no Juventude, lá do Rio Grande do Sul, e a gente fica com o atleta preso à aliança, a parte do direito econômico. Caso ele se destaque lá e haja uma negociação futura, aí a gente tem um retorno maior. Essas são as formas de a gente conseguir conquistar algum tipo de retorno. Eu fico muito feliz, Odair, em ver que alguns jogadores que apostaram na Aliança vieram para cá, mesmo ganhando salário mínimo, por exemplo. Alguns jogadores são amadores ainda pela idade e nem salário eles tinham, a gente que dava uma ajuda de custo. Hoje eles estão tendo propostas para jogar em outros locais, com salários maiores, mesmo que a Aliança não tenha um retorno. São atletas que estão sem contrato, o contrato está acabando e tal, e eles vão jogar em outros clubes aqui de Alagoas ou aqui da região Nordeste. E eu fico feliz em saber que a Aliança foi um vetor para uma mudança de vida.
A gente não vai ter um retorno nesse cara, ele não vai me dar dinheiro, vamos dizer assim, mas eu fico feliz em saber que eu tirei um cara que estava muitas vezes trabalhando em empacotador, como a gente tem um caso aqui, e hoje ele está tendo a proposta de ir para um outro clube para jogar um campeonato brasileiro da 4ª divisão e vai ganhar um salário de 3, 4 mil. Então a gente ele nos ajudou no campeonato e a gente proporcionou uma mudança de vida que às vezes não é só dele, é da família toda, né, do entorno. Então a gente fica feliz com esse lado também. Eu falo, o pessoal fica achando que é brincadeira, mas se eu não gastasse com a Aliança, eu já estava feliz. Não queria ganhar. Lógico que se tiver um retorno financeiro, massa, melhor ainda. Mas se eu conseguisse ter a Aliança funcionando do jeito que eu quero, sem eu gastar, eu já estava feliz. Pô, e sei lá, cara, a gente até já conversou sobre isso, né? Sobre eu no alto dos meus achismos, eu dei uns pitacos que eu acho que eu até abrindo agora aqui para todo mundo, eu acho que um canal no YouTube com o dia a dia da galera, entendeu? Sabe, você precisa de pouco, entendeu? Você tem várias histórias ali, vários personagens, um celular já resolve, entendeu? Eu acho que isso, porque o Instagram você tem lá, né? O Instagram, se você não tiver uma estratégia muito bem definida, ele não serve de nada. E aí eu falo isso por experiência própria, porque parece assim casa de ferreiro na Espeto de Pau. Eu não faço praticamente nada no meu Instagram, nem no meu canal, pra crescer, entendeu? Parece até parece burrice, né? Um negócio desse. Mas não é uma questão, tipo, o canal pra mim é como o time é pra você. Se eu não tiver prejuízo, pra mim tá bom, entendeu? Exato, se vier, eu entendo perfeitamente. Entendeu? Se vier dar lucro em algum momento, entendeu? Não vai ser porque alguém curtiu muito e aquilo ali tomou uma proporção que eu não planejei, porque eu tenho a minha vida separado, né? Eu sou programador, trabalho agora também, inclusive a gente até começou a desenhar um projeto lá sobre educação à distância, eu trabalho com essa parte também. Mas eu acho que você fazendo um canal e fazendo uma estratégia legal para o Instagram, eu acho que porque lembra que eu mandei para você o link de um time do interior da Inglaterra, eu esqueci o nome, acho que é hashtag o nome do... Eu lembro Cara, da história assim. Fantástico o que a comunidade, assim, as pessoas da cidade se tornaram parte do projeto ali. Eu acho que o que eles fizeram lá parece muito com a pegada do Aliança, entendeu? Agora é aquele lance mesmo, como você já tem um monte de coisa para fazer, tô dando aqui Mas é verdade. Pra ver se aparece algum parceiro. Daí, se a gente soubesse que a nossa desempenho nesse campeonato ia tomar uma proporção desse tamanho, eu tinha feito um documentário, cara. Porque o que aconteceu nessa temporada são coisas assim impressionantes. São histórias, como você falou, você conversa com um atleta daquele ali, cara, e cada um traz um peso da sua história de vida, de dedicação, de abrir mão de muita coisa para estar ali, de acreditar naquele sonho. A gente é jogador aqui de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Norte, vem um cara do Amapá. Então, assim, é gente de todo mundo que tem esse sonho de ser jogador, né? E cada um com uma história de vida interessante. A gente passou por uns perrengues no começo da temporada que a gente achou que não ia nem jogar o campeonato, de tanta dificuldade que a gente passou. O time ficou alojado quase 2 semanas ou 3 semanas no alojamento Repelé, porque a gente não tinha para onde ir. Um colega meu que estava me ajudando vendeu o carro, alugou uma van, a gente ficar indo treinar. Uma van bem velha que quebrou um bocado de vênio no caminho do Repelé para o FAO. Velho, isso realmente ia dar um documentário muito massa. Ia dar um documentário. A gente tá até pensando em pegar as fotos e vídeos e fazer não um documentário, mas fazer um episódio assim de brincadeira para mostrar pro pessoal quanto difícil foi chegar nesse 4º lugar do campeonato, né, que a gente conseguiu. Então, assim, mas é bem interessante e acho que o canal com o dia a dia também é legal.
A gente tem umas figuras, o roupeiro da gente, que é o baixinho e o massagista, e eles fazem uns duelos, a gente fazia um jogo só dos dois e tinha as apostas. Era bem engraçado também esse dia a dia dele lá, e acho que vale a pena. Quem sabe a gente pensa isso para a temporada que vem. Eu acho que vai dar muito legal, porque tipo, você já tem você já tem a base, né, para construir isso. Falta. Agora eu entendo que tipo, às vezes as pessoas reclamam, pô, você ficou aí 2 semanas sem postar nenhum vídeo novo. Assim, meu irmão, tinha 3 projetos para entregar, você acha que eu vou estar editando vídeo? Pois é. Canal aqui é rock. Pesado. E aí eu entendo muito bem. É pesado, realmente a gente tem a parte profissional, pessoal, que às vezes sobrecarrega mesmo, né? Mas esse tipo de situação é uma coisa que a gente tem que pensar em fazer, né? Se a gente quer crescer como um clube, acho que hoje em dia a internet é a principal ferramenta para isso, né? A gente conseguiu muita coisa pelo Instagram, e olha que o Instagram da gente, você viu lá que as postagens são feitas mais de coisas ocasionais, escalação de jogo e tudo mais, mas mesmo assim a gente conseguiu ter um retorno. Inclusive um dos patrocinadores da gente nos procurou pelo Instagram, né? Então, assim, pode falar os patrocinadores que você tiver hoje, pode falar. Uma empresa de Minas Gerais, que é a DVG Precon, de cimentos e tubos. Ela procurou a gente através do Instagram, né? Então, assim, acredito que a gente vai... Tem o patrocínio para essa temporada agora? Terminou agora, nesse mês de maio, né? E a gente vai começar com eles para a questão do Sub-20, Sub-17. Os contratos foram todos agora até esse mês, dos patrocinadores. E a gente espera que a gente consiga renovar com eles e talvez ter um aumentozinho para a temporada do profissional do ano que vem, já que a gente conseguiu aí os resultados que ninguém esperava, né, gente? Só esse patrocinador? Não, tá assim, a gente, na verdade, mas da galera... o Grupo Coringa, né, que é um dos grandes apoiadores do futebol alagoano, acho que dos 9 times que disputam a competição, ele deve patrocinar uns 7 ou 8, acho que praticamente todos os times são apoiados pelo Grupo Coringa. Uma curiosidade aqui, o Grupo Rafael Tenório, né, que é presidente social, Rafael Tenório, mas também patrocina outros 4 clubes da competição, como o Desportista, que ele já patrocinava desde antes dele ser presidente do CSA. E também isso não gera aí um conflito de interesse não aí, né? Ele já estava antes, né? Então, assim, então eu acredito a essa questão dele ser um desportista já anteriormente, né? Não acho que foi depois que ele virou presidente. E durante o campeonato a gente foi chegando outros apoiadores, né? A gente tem a Suporte Saúde, a Água Mineral da Itagi, né? E colegas meus de plantão. Sério, velho? Tem até aqui na camisa, ó, aqui maxilofacial meus colegas. Eu e mais 5 cirurgiões bucomaxilos, né? Então o pessoal ajudou, a gente colocou aqui uma empresa Max Médico também, que fornece material hospitalar. Então essa galera que viu, né, desde 2012 eu mexendo com esse time para cima e para baixo, né, essa galera quando viu esse momento aí chegou junto e ajudou, né, o pessoal do plantão. A gente fez uma vaquinha no começo do ano virtual para fazer as primeiras testagens de Covid, né, porque a federação ela só entrou durante o campeonato alagoano, mas a gente já estava treinando desde o começo do dia 4 de janeiro. E aí, lá no hospital mesmo, no plantão, um colega meu, o Igor, que é médico, ele disse: Luciano, faz uma vaquinha aí virtual, que a gente vai ajudar você a pagar esses testes. E a gente fez a vaquinha e pagamos a primeira rodada de testes toda pela ajuda dos colegas de plantão, colegas de trabalho, e a gente conseguiu fazer essas testagens. Até gente que eu nem conhecia, pessoal lá de longe, de outros, Mato Grosso, teve um pessoal do Mato Grosso que entrou. Eu dei uma entrevista para uma rádio de Goiás para falar sobre a vaquinha. O pessoal de Natal também ligou para falar sobre isso, essa dificuldade nesse período de pandemia. E foi bem legal esse apoio dos colegas, né? A gente espera que eles mantenham essa empolgação aí para o ano que vem. Pode crer. Massa demais, velho. Eu acho que também a galera vê lá os perrengues que você tá passando. Vamos dar uma ajuda aqui para o Luciano. Vamos ajudar esse doido. É mais ou menos assim. Vamos ajudar esse doido aí para ver se ele consegue terminar as coisas. Mas assim, cara, foi bem interessante. A gente tá animado pro ano que vem com a volta do público.
né? Com a volta do Era público. isso que eu ia perguntar. Quais são os planos para o time agora? O que é que você pretende? Nesse segundo semestre, a gente vai ter só uma categoria de base. Né? Por causa da pandemia, eles suspenderam os campeonatos dos menores. A gente só vai trabalhar com o sub-20. Então, daqui mais uns 30 dias, a gente já está começando com essa categoria. E começar a planejar o ano que vem. A gente está inserido no ambiente de universidade. Então, a gente está começando a pensar em alguns projetos que envolvam o público da universidade. Que esses estudantes que estão ali diariamente, eles entendam que o Aliança faz parte daquela comunidade. Então, a gente está pensando em algumas estratégias para trazer essa galera para dentro do campo. Então, a gente tem um estado lá para 4.000 pessoas, nós vamos ter 4 jogos em casa, então a gente quer ver se a gente consegue movimentar esse pessoal para que eles vão lá assistir os jogos, comprem ingresso, comprem produtos do clube, camisa, boné, para que a gente consiga ter uma receita. A gente tem exemplos de esporte universitário que tem muito sucesso nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá. Os Estados Unidos talvez seja a maior referência no envolvimento da universidade com a comunidade. A gente tem aqui no Brasil alguns outros projetos que também foram bem sucedidos. Tem um projeto que eu acompanhei no início, que é a Unifacisa, aqui de Campina Grande, da Paraíba, que tem um time de basquete, que é um time de ponta no Brasil, com uma arena multiuso fantástica. Então, a gente está tentando pensar agora com mais calma, porque a gente subiu meio que de supetão, e da segunda divisão para a primeira a gente tinha 40 dias só, contando com Natal e Réveillon no meio. Então, a gente não teve muito tempo para se programar. Foi tudo feito meio nas pressas, assim. Agora não, a gente vai ter 6 meses de preparação para o ano que vem. Então, a gente quer pensar em alguns projetos desses que já deram sucesso antes, para a gente tentar envolver o público acadêmico ali da UFAL. Talvez o pessoal de jornalismo venha fazer esse documentário para a gente. Por exemplo, a rádio universitária transmitindo nossos jogos, que não aconteceu esse ano, quem sabe ano que vem. Eles têm uma TV também, que pode fazer transmissão de algumas imagens, jogos e tal. Então a gente quer começar a envolver mais o público da universidade, já que a universidade nos apoiou tanto, nos abriu tantas portas, a gente quer retribuir e trazer esse pessoal também para dentro do clube. Aí continua também a parceria com a universidade, vai continuar. Continua. É uma parceria que, na verdade, ela é da Federação Alagoana com a UFAL. O Aliança é só um dos que utilizam. A gente tem também, por exemplo, um time feminino, que é o UDA, que está jogando o Campeonato Brasileiro, que também treina e joga lá no estado universitário. É uma parceria da Federação Alagoana de Futebol com a UFAL para promover o crescimento do futebol alagoano como um todo. A gente colou lá e está ficando. A gente está se aproveitando disso aí. Já dei uma camisa pro reitor para ele virar torcedor da gente. E a ideia da gente é realmente pegar esse pessoal e fazer com que eles se sintam parte do clube. Ou melhor, sintam que o clube faz parte da universidade. Essa que é a ideia. Massa mesmo. Show de bola. Gostei muito de conhecer melhor aí a história do Aliança. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre seus projetos, porque, afinal de contas, isso aqui é um podcast de triatlon. Queria que você falasse um pouquinho sobre projetos concretos. Esse negócio, eu queria fazer um 70.3 lá. Onde é que você queria? Onde era? Mar del Plata. Mar del Plata? Não, desculpa, não. Bariloche. Bariloche. Esse negócio desses planos assim. Não, eu quero planos concretos. Eu vou nadar naquele lago lá. Mas é esse, Aldair. Assim, falando de triatlon, eu já estava pensando, me organizando para voltar a treinar. Pouquinho como eu treino, porque para não ter sobrecarga de treinamento, sabe que meu treino é mais leve. Mas, assim, realmente eu tive uma contusão na panturrilha e não tratei muito bem, ela recidivou. E agora estou tentando dar uma acalmada nela para ver se ela recupera bem, para eu voltar. Até tinha emagrecido bastante na pandemia, que eu voltei a treinar sozinho. Lá em Ipioca, a gente foi para Ipioca na pandemia, e aí eu estava nadando todo dia no mar, estava correndo pelo menos 5, 6 quilômetros por dia, pedalando no rolo. Então, assim, tinha perdido 12 quilos pela pandemia no ano passado. Depois que a gente voltou para Maceió, que a rotina voltou, consultório, hospital, então parei de fazer atividade, e aí machuquei a perna, mas aí eu espero que nesse segundo semestre eu consiga retomar
mesmo que um pouquinho os treinos, para que aí eu consiga realmente voltar para assessoria, pegar uma planilha e aí recomeçar com gosto. Mas o meu plano no triatlo é fazer o 70.3 de Bariloche. Eu tenho vontade de nadar naquele lago, achei o visual da prova bem diferente, né? E eu quero ganhar dos argentinos, porque tem essa questão da rivalidade. Deixar os argentinos para trás. Mas e um outro plano que aí não tem muito a ver com triatlo, apesar de ter a ver com atividade física, eu tenho muita vontade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Que fazer desde o começo. Eu quero fazer ele inteiro, dos Pirineus mesmo até embaixo. Agora, o problema é que é 28 dias, né? Pra você se ausentar. A minha maior dificuldade, além do dinheiro, passagem, essas coisas, é ficar 28 dias fora de casa, né? Largar trabalho, tudo. Mas é uma coisa que eu tenho uma vontade muito grande de fazer isso nos próximos anos. Eu tenho também. São duas coisas que eu tenho muita vontade de fazer. É o Ultraman. Eu tô inscrito no Ironman Brasil, na verdade era para eu ter feito em 2020, que era a minha festa de 40 anos, né? Meu aniversário de 40 anos ia ser no Ironman. Para esse ano, 2021, fazer o B. Aí a pandemia deu uma adiada nos planos, mas são duas coisas que eu quero muito fazer. É o B515, o Ultraman Brasil, e o Caminho também. Tem aquela corrida entre aspas, é corrida mesmo, né? A Race Across America, que vai de um oceano de uma costa a outra de bicicleta. É uma competição de ultradistância de ciclismo. Essa eu tenho muita vontade de fazer também. Mas é isso. Massa demais, Luciano. Tava com saudade aí das nossas conversas. Mas foi muito legal esse tempo que a gente conversou. Como você sabe, né, que é pequeno, né, o canal é pequeno, o podcast está começando, mas o que a gente puder, eu falo também, sou eu, né, fazer para contribuir aí com a aliança. Falei desde o começo, né, do começo lá que a gente começou a trocar umas ideias. Grava lá que eu edito os vídeos para fazer o canal, entendeu? Tá de pé a proposta também. Eu não posso ir lá gravar, né? Porque o dia a dia é meio complicado, mas grava lá, manda para mim que eu edito e a gente faz o canal. Beleza? Muito obrigado pela companhia. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera aí do podcast. Agradeço demais, Odair, o convite. Realmente já tem um tempinho que a gente estava precisando bater esse papo aí. Para todos os amigos aí que estão nos escutando, acho que a competitividade ela é importante na vida da gente como um todo, né? Não é vencer, eu não falo vencer, é competir, é você se estimular com a competição sadia, né? A gente vê tanta gente aí usando de artifícios para melhorar o desempenho. Eu acho que a melhor competição é que a gente trava com a gente mesmo, né? Lutando contra essa dificuldade de treinamento, lutando com a falta de tempo, a divisão de tempo que você tem que ter com as suas atividades. Então, vamos competir limpo, se divertir nas provas. Né? Eu sempre falei que eu vou para a prova para me divertir. Eu quero fazer o meu melhor, mas a partir do momento que eu vou para uma prova e não me divirto com ela, eu acho que eu já estou fazendo a coisa errada. Né? Então, vamos competir aí de forma amigável, mas esporte é saúde e eu sou apaixonado pelo esporte. É isso aí. Essa é a vibe do triatlon de boa. É você curtir o processo, né? Tipo, não é... Eu venho batendo nessa tecla porque às vezes pensa que esse negócio de boa, não. De boa é não treinar, é fazer corpo mole. Não, de boa se o de boa para você é treinar um pouquinho de leve, essa é a vibe. Se o de boa para você é chegar cuspindo sangue, passando forte com cuspindo sangue, massa, velho. É o que você gosta. É aproveitar o processo, porque se você não aproveitar o processo, depois da linha de chegada, você faz o quê? Né? Tipo, se não parar para comer a coxinha, né? Temporário. Tem que parar para comer a coxinha no treino. Claro! Coxinha, pão de queijo, bolo de cenoura. Faz parte. Não é? Claro. Luciano, brother, muito obrigado. Dá um joinha aí para dar um print aqui. Valeu.
Muito obrigado pela companhia. Pessoal aí que ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal. Se estiver ouvindo aí nas plataformas de streaming, compartilha aí com o grupo da família. Vai falar de política não, manda o link do podcast. Valeu, Luciano, abraço. Valeu, cara, até mais, um abraço.